E a gente continua de olho nesta ocorrência que acontece agora em São Paulo, uma ameaça de bomba que interdita uma das pistas do Rodoanel. Você acompanha imagens ao vivo dos agentes do GART que se aproximam do caminhão que foi sequestrado, teria sido sequestrado por volta das 4 horas da manhã. Um motorista que sai do Acre rumo a São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e relata à polícia que neste ponto do Rodoanel teria sido abordado por criminosos, feito refém e que os criminosos então teriam deixado um dispositivo dentro da cabine deste caminhão. E desde as 4 horas da manhã, esta carreta está atravessada na pista, o trânsito completamente interditado nesse sentido, na altura do quilômetro 44, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E agora é o primeiro momento em que um agente do GART consegue se aproximar da cabine do caminhão para conversar com esse motorista e ter aí, claro, a possibilidade de visualizar esse dispositivo que estaria ao lado deste motorista do caminhão. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, para você a foto que mostra esse dispositivo dentro da cabine. A gente vai dividir tela para continuar mostrando essa imagem ao vivo, mas para mostrar também para você a foto de dentro desse caminhão, foto que foi tirada pelo próprio motorista. A gente não sabe ainda se essa imagem foi enviada diretamente para as autoridades ou para algum familiar e, claro, depois essa imagem disparada para a polícia que atende a esta ocorrência. Sônia Souza está comigo aqui no estúdio. Sônia, que também estava mais cedo acompanhando essa ocorrência quando nós interrompemos a programação aqui mais cedo. E agora, Sônia, a gente pode estar de fato perto do desfecho dessa história. Um desfecho que a gente aguarda e espera que seja um desfecho muito seguro, muito tranquilo para esse motorista que já está há mais de 5 horas já nessa circunstância, nessa situação, Jonathan, já que a ocorrência começou, esse assalto seguido de sequestro aconteceu por volta das 4 da manhã, às 5h30 os criminosos fugiram e aí, neste momento, agora a gente vê então o GART agindo. Exatamente, Sônia. Agora a gente vai até essa região conversar com o repórter Natan Goulart, que acompanha de perto essa situação. Natan, eu queria que você dissesse onde é que você está agora e trouxesse, claro, todas as informações que você conseguiu apurar em loco. Bom dia. Pois é, Jonathan, bom dia para você e para todos ligados com a gente aqui na Record News. A gente está aqui neste momento em um ponto rodoviário de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Bem aqui de fundo a gente acompanha um dos acessos, ao Rodoanel Mário Covas. E a informação que temos é que neste exato momento, na altura do quilômetro 44 do Rodoanel, o trânsito está completamente bloqueado, interditado pela Polícia Militar por causa de uma ameaça de bomba. A gente mostra aqui com imagens ao vivo de onde a gente está o congestionamento, porque segundo a polícia já chega a 25 quilômetros de congestionamento sentido o extremo anel viário que passa dentro da capital paulista e depois segue para outras cidades do interior. Para a gente entender o que aconteceu antes de tudo isso, um motorista foi feito refém durante um assalto dentro do próprio caminhão, dentro da carreta, e obrigado pelos criminosos a atravessar a carreta na pista, bloqueando completamente com essa questão de ameaça de bomba dentro deste veículo. Este caminhão saiu do estado do Acre, ele seguia para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e a primeira informação confirmada foi feita pela concessionária que administra a rodovia, que diz que de fato se tratava de um sequestro e que teria um artefato explosivo dentro da cabine deste caminhão. O GART e o Esquadrão Antibombas já estão no local acompanhando essa ocorrência. O motorista permanece dentro da cabine, o caminhoneiro, ele está bastante abalado, bastante desorientado, mas está consciente, segundo a polícia. O nosso helicóptero também da Record acompanha desde as primeiras horas da manhã de hoje essa situação no local. E uma informação importante também, o major da Polícia Militar que acompanha essa ocorrência disse que existe a suspeita de ser um artefato explosivo falso. É claro que isso não tira o alerta da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, neste momento que acompanham essa ocorrência. Agora, uma informação importante também para quem pretendia, para quem planejava passar por este trecho do Rodoanel Mário Covas. Está sendo feito um desvio pela rodovia Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 36. Então,
O trânsito segue bloqueado no Rodoanel. Quem tiver que passar pelo local, acessar a capital paulista, aqui da região metropolitana, onde nós estamos, tem que fazer, então, este percurso pegando a rodovia Regis Bittencourt, fazendo o desvio, então, pelo quilômetro 36. A gente permanece aqui acompanhando este caso e, ao longo da programação da Record News, da Record, a gente traz mais detalhes a respeito deste sequestro de carreta no Rodoanel. Eu volto com vocês aí no estúdio, Jonathan. Obrigado, Natan. Natan volta, então, claro, a qualquer momento trazendo outras informações pra gente nesta cobertura especial. Essa é a imagem do dia. Você que acompanha a gente agora aqui na Record News, uma cena dramática. Esse motorista que saiu do Acre e vinha para São Paulo foi sequestrado e está há mais de 5 horas dentro deste caminhão, esperando ser resgatado. É uma imagem, Sônia, que você vê aí a sensibilidade do motorista, né? E o desespero, porque você, de fato, está ao lado de uma suposta bomba. Isso, claro, deixa qualquer ser humano com os nervos à flor da pele. E claro que a saúde desse motorista também precisa ser avaliada. O agente do GAT também tentando tranquilizar esse homem e fazer com que ele fique calmo na medida possível e dizendo que, claro, a equipe vai tentar retirar esse dispositivo quanto antes e retirar esse homem de dentro do caminhão. É um trabalho extremamente delicado, Sônia. E veja que o agente do GAT, ele está completamente aparado ali, com uma roupa especial, claro, para proteger esse agente se essa bomba explodir. Exatamente, Jonathan. E você comentava do estado de saúde do motorista, né, que foi sequestrado, e a gente reparava nas primeiras horas que ele não conseguia mexer o braço direito e que o esquerdo sempre sob o abdômen, inclusive ele permanece nessa posição com o braço esquerdo, sempre sob a barriga, sob o abdômen. Já o braço direito ele já conseguiu movimentar ali com a orientação do especialista do GAT, talvez até um movimento que ele tivesse medo, já que essa bomba, a gente viu que ela está presa, tanto no lado ali do passageiro dessa cabine, desse caminhão, quanto no apoio do braço do motorista, do braço direito. Então, o artefato ele estava amarrado nesse apoio de braço e talvez por isso o motorista estivesse receoso de qualquer movimentação com o braço direito, mas agora ele já conseguiu fazer um movimento. No entanto, o braço esquerdo, Jonathan, permanece imóvel ali sobre o abdômen. A gente fica na expectativa de que seja realmente uma postura de segurança orientada para que esse artefato, se de fato for um explosivo, não venha a detonar, né, com um movimento brusco, ou então se esse motorista pode ter sofrido algum tipo de ferimento. A gente chama a atenção para o para-brisa do caminhão que está danificado, foi quebrado muito possivelmente na ação desses criminosos. Então, também tem essa possibilidade. É claro que a gente segue apurando aqui e aguardando informações oficiais da polícia para que a gente possa ir passando para você que acompanha a Record News ao vivo nesse momento, desde as primeiras horas da manhã, nessa cobertura especial, Jonathan. Pois é, Sônia, essa é uma ocorrência muito complexa, claro, do ponto de vista de... Agora, olha só, Sônia, o motorista retirado do caminhão, 9 horas e 21 minutos. Você acompanhando, então, ao vivo aqui na Record News. O motorista deixa a cabine do caminhão depois de mais de 5 horas em que ficou preso nessa cabine porque ao lado dele havia uma ameaça de um dispositivo e de ser uma bomba. E o motorista agora sendo resgatado, né, Sônia, pelos agentes. Prontamente amparado pelos agentes do GAT. Ao que parece, esse motorista teve ali um mal súbito, né? Ele acabou ali ficando imóvel, desacordado, ao que tudo indica. Claro, uma pressão psicológica intensa, a gente torce para que ele fique bem de saúde, para que tudo isso passe. E agora eles fazem ali um procedimento de uma manobra de resgate mesmo desse motorista. É claro que a pressão psicológica que ele sofreu durante todas essas 5 horas abala o físico e por isso o corpo também necessita de algum suporte. Ele está sendo resgatado ali por esses 2 agentes do GAT que na sequência vão fazer a averiguação desse artefato, se realmente se trata de um explosivo, será desativado, mas a prioridade absoluta é a vida desse cidadão que foi sequestrado na manhã de hoje. A gente vê um trabalho ali agora com 3 agentes, não é, Jonathan? E prontamente agora a equipe de saúde, os socorristas chegam para levar esse motorista em segurança para atendimento hospitalar. Extremamente importante essa ação imediata e rápida dos agentes, Jonathan. Exatamente. Então, uma imagem importante que a gente mostra para você aqui, o que já se aproxima do desfecho dessa história. O motorista que
foi retirado da cabine desse caminhão após a aproximação do agente do GAT e agora é colocado nesta maca. Provavelmente será levado a uma ambulância que já está posicionada ali há muito tempo, na expectativa de quando esse motorista saísse, ou até mesmo esse motorista pode ser levado pelo helicóptero Águia, à medida em que a equipe avaliar a necessidade de urgência do atendimento até um hospital mais próximo. Então a gente ainda não sabe se ele será levado a uma ambulância e segue então por via terrestre, ou se esse suporte médico será através do helicóptero Águia da Polícia Militar, que já está posicionado também para dar esse suporte caso o motorista precise de um atendimento mais urgente, né, Sônia? A gente espera, claro, que tenha sido apenas um mal súbito diante de toda essa pressão, diante de toda essa tensão. Afinal, foram mais de 5 horas em que esse motorista ficou ali praticamente imobilizado. A gente via nas imagens que ele procurava se mexer o mínimo possível, porque ao lado dele havia um dispositivo que poderia ser uma bomba e qualquer movimento mais brusco do motorista poderia então provocar aí a explosão dessa bomba, e é claro que é isso o que todos temiam, os policiais também. Por isso, inclusive, muita gente se perguntou, mas por que a demora para os agentes se aproximarem do caminhão? Por conta disso, os agentes precisavam, de fato, avaliar todo o cenário e ter segurança para se aproximar da cabine do caminhão, e isso foi feito com maestria. A gente precisa, inclusive, aqui reconhecer o trabalho da Polícia de São Paulo, do GAT, que conseguiu retirar esse motorista de dentro da cabine desse caminhão, Sônia. E retirar em segurança, sem que houvesse nem qualquer tipo de explosão. O motorista, então, saiu da cabine, agora é atendido prontamente ali pelas equipes, pelos socorristas da rodovia. O resgate já presta todo o suporte adequado, necessário, para que este homem fique bem, para que ele seja encaminhado aí para a unidade de atendimento hospitalar, como você disse, por ambulância, por terra ou pelo helicóptero Águia. O importante é que agora ele já está fora de perigo, fora do risco da explosão, da iminente explosão dessa bomba. A polícia trabalha, como o Natan trouxe para a gente ao vivo, nosso repórter que está no local, que pode ser um artefato falso, né? Então pode ter sido ali uma estratégia dos criminosos apenas para assustar e para concluir esse sequestro. Então, esse artefato pode ser falso, mas agora o GAT faz essa apuração, essa investigação. O mais importante, Jonathan, e é algo que nos traz muito alívio, a gente que acompanhou desde as primeiras horas esse sequestro. O motorista está seguro. Ele foi socorrido, ele está sendo amparado pelos profissionais, uma grande gama de profissionais amparando este motorista, e a vida é sempre o bem mais valioso. E que bom, esse motorista está seguro. Isso tranquiliza, obviamente, quem está acompanhando, mas também familiares, amigos que possivelmente acompanham esse desenrolar desse sequestro que começou hoje às 4 horas da manhã. A gente lembra que esse motorista saiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo e, infelizmente, aconteceu este incidente, aconteceu tudo isso nesta manhã de quarta-feira, que seria um dia normal de trabalho para ele, que ganha vida ali fazendo esse trabalho importantíssimo que é o transporte. A gente ainda não tem a confirmação de que tipo de carga ele levava, mas é um trabalho fundamental que movimenta as engrenagens econômicas do nosso país. Então, a gente também aqui valoriza e parabeniza o trabalho de todos os caminhoneiros, mas infelizmente esse tipo de risco a que estão sujeitos é algo bastante delicado e muito triste de acompanhar, né, Jonathan? Pois é, Sônia, isso na verdade apenas mostra a questão da insegurança nas estradas, o que é um relato constante dos motoristas, inclusive as empresas que investem muito em tecnologia justamente para acompanhar os veículos em tempo real. É muito provável que, inclusive, essa carreta já estava sendo monitorada por essa empresa em tempo real. Isso é muito comum, até porque você falava que a suspeita é que seria uma carreta que transportava medicamentos, ou seja, produtos de alto custo, que são, claro, os principais alvos dos criminosos, porque ele tem uma liquidez muito rápida, né? Uma facilidade aí, já existe um mercado paralelo pronto para a compra desses produtos. Então, mas nesse caso ainda não está claro se os criminosos roubaram a mercadoria.
né? Se de fato acessaram o baú do caminhão, levaram a mercadoria ou não. É o que agora a investigação da polícia precisa dizer, né? Qual foi o real objetivo dessa ação criminosa? Era apenas despistar a polícia para uma outra ação que pudesse ocorrer? Inclusive, Jonathan, tem sim essa suspeita da inteligência da polícia para essa situação ter sido criada por esses criminosos, esses 3 bandidos que abordaram esse motorista, isso tudo ter sido criado para distrair a polícia de outros crimes que possam, inclusive, estar sendo executados em outros lugares ali na região. Então, pode ter sido tudo muito pensado, tudo elaborado, esse artefato, de fato, não ser um explosivo e sim um artefato falso, e tudo isso para movimentar. Olha, a gente vê a dimensão de quantos profissionais empenhados no trabalho para resgatar essa vítima, este homem em segurança, e isso tudo será apenas uma distração para que essa quadrilha agisse em outras localidades. Ao longo do dia, isso vai ficando muito claro. E, Jonathan, você falava mais cedo aqui do trabalho importante da perícia técnica, da equipe de investigadores, que agora vão avaliar toda a sequência das câmeras da rodovia e vão traçar qual foi o percurso, o trajeto desses criminosos, desde a abordagem desse caminhão até a fuga. E certamente uma quadrilha aí especializada nesse tipo de abordagem, fez tudo de forma muito bem pensada. O motorista acabou tendo que deixar a carreta de forma transversal ali, né, atravessada na rodovia, bloqueou o trânsito. Inclusive, uma ressalva para a gente, a ocorrência está muito próxima de um desfecho, já que o motorista já foi resgatado e agora o GAT faz o trabalho de apuração do artefato, se trata de um explosivo, se não, se isso vai ser desativado, quais serão as ferramentas usadas. Mas para você que tem esse planejamento de usar o Rodoanel, essa não é a recomendação nesta quarta-feira. Evite este trecho, porque serão algumas horas até a normalização do trânsito, que já passa de 20 quilômetros de lentidão e congestionamento. É isso, Sônia. Então, felizmente, pudemos trazer aqui essa imagem, o exato momento em que o motorista foi resgatado, deixou a cabine desse caminhão, ainda que ele aparentemente tenha sofrido um mal súbito ali no momento, mas esse homem já está recebendo todo o atendimento médico necessário, né, das equipes que estavam de prontidão. E agora essa imagem aí mostra o nó no trânsito, né, que foi formado a partir, então, dessa situação, dessa ocorrência que mobilizou hoje equipes da polícia, equipes do GAT, equipes da concessionária que administra a rodovia, inclusive. Você vê as equipes de saúde também atuando aí para trazer... E o motorista está bem, viu, Sônia? Está bem no ponto de vista, claro, está respirando, enfim, essa é o que importa. Agora vai para o hospital, vai fazer os exames, vai ficar bem. A família, claro, estava desesperada, acompanhando tudo isso. A gente não sabe, mas provavelmente a família é de outro estado, porque ele veio do Acre, né? Então a gente não sabe se de fato a família é de lá também e estava acompanhando toda essa ocorrência à distância pela televisão, mas enfim, a gente fica se colocando no lugar dessas pessoas, né? A mãe, esposa, enfim, filhos que estavam ali acompanhando tudo isso. Meu Deus do céu, não é possível que seja com meu parente isso que está acontecendo. Mas agora então a boa notícia, o motorista já recebendo os atendimentos médicos necessários. Se movimentando, né? Exato. Movimentando os braços ali, a equipe médica com aparente tranquilidade, dando esse apoio, prestando todo ali o suporte necessário e realmente a tranquilidade nesse momento dos familiares, dos amigos e de todos nós que acompanhávamos com muita apreensão esse momento em que esse trabalhador, eu reforço aqui, um trabalhador que deixou a sua casa para trabalhar, para movimentar a economia do nosso país, para levar bem-estar para as pessoas. A nossa sociedade precisa disso, se fosse transporte de medicação, de alimento, enfim, insumos que a gente usa no nosso dia a dia. Então, um trabalho altamente essencial, na verdade, para a nossa sociedade, para todos nós, Jonathan, e passou por essa violência no trânsito, essa violência na rodovia. Isso chama a atenção para a insegurança e a gente faz aquele apelo, né, para que as autoridades olhem para isso com muito cuidado, com muita atenção, porque é um tipo de situação inadmissível. Um trabalhador que já passa horas ali dirigindo, ter que passar por esse tipo de situação, vivenciar uma agonia, um trauma, uma angústia de ter
a vida por um fio, porque está ali com o corpo envolto em um artefato que pode ser explosivo ou não, mas para nós que somos leigos é uma situação completamente desesperadora, Jonathan. Quem é que se arriscaria, né, a falar, não, é falso, eu mesmo sair sozinho do caminhão? Imagina, numa situação como essa, esse homem fez o que se espera que se faça, né? Conseguiu acionar as autoridades, relatar tudo o que estava ocorrendo, né, o que havia passado com ele, e aí esperou mais de 5 horas ao lado de um dispositivo que, como bem disse a Sônia, pode ser falso ou não, a gente vai descobrir isso daqui a pouco, mas, de fato, uma situação complicada. E agora, a gente dividiu tela, você vê do lado direito do vídeo a imagem ao vivo do motorista recebendo os atendimentos e do lado esquerdo, imagem que mostramos aqui ao vivo mais cedo, do momento, então, que o agente se aproxima do motorista, né? Começa, Sônia, a retirar aquele cordão, né? Ou que seria um fio. 13 minutos, Jonathan. Pois é, que estaria envolto no corpo desse motorista, né, que seria aí talvez o dispositivo, o que acionaria essa bomba ou não. E aí, conversando com o motorista, tentando acalmá-lo, e daqui a pouco, então, esse motorista vai acabar deixando a cabine do caminhão, momento em que é resgatado, amparado pelas equipes que já estavam de prontidão no local. Então, essa é a imagem do dia, imagem que vai estampar aí todos os sites, que vai predominar no noticiário hoje, enfim, esse sequestro que não chegou ao fim. A gente agora precisa, claro, os agentes vão voltar para o caminhão para desarmar. Agora sim, Sônia, agora veja aí. Um momento em que ele sai, um momento de alívio e que ele sai e que nada explode, em que ele fica em segurança ali no chão aguardando o atendimento e prontamente outros agentes do GAT removem, né, ele para longe do caminhão, até por uma questão de segurança das equipes médicas que prestariam esse atendimento. Então, 2 agentes do GAT já fazem ali o transporte, a locomoção dele para outro ponto, um pouco mais distante de onde está o artefato. E aí, então, ele sendo levado para um pouco mais longe para que os outros profissionais possam chegar, possam fazer o atendimento médico, psicológico, a avaliação física desse motorista que ficou mais de 5 horas sob extrema tensão, realmente uma situação traumática. E a gente vê esse agente paramentado, muito possivelmente ele continuou lá, viu, Jonathan? O nosso repórter cinematográfico, nesse momento, acompanha ali o resgate do caminhoneiro, mas muito possivelmente, simultaneamente a isso, ao mesmo tempo, acontece ali o trabalho com o artefato. Então, esses agentes paramentados, eles estão ali na cabine do caminhão, avaliando a situação, avaliando o artefato. A gente viu mais cedo a foto, né? Um dispositivo envolto num papel alumínio, embrulhado num papel alumínio. Então, eles estão avaliando se trata de um explosivo, se é um dispositivo falso, como vai ser feito a desativação desse dispositivo, mas agora tudo com muito mais tranquilidade, já que o principal, a vida do motorista foi resguardada, né, Jonathan? Exato, Sônia. A imagem que você falava, né, da parte interna da cabine desse caminhão, do que seria o dispositivo, né, que impedia esse motorista de deixar a cabine com segurança. Dispositivo este que teria sido deixado por criminosos que sequestraram esse motorista ainda durante a madrugada, no quilômetro 44 do Rodoanel, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Então, depois de 5 horas, esse motorista consegue deixar a cabine do caminhão em segurança e agora, claro, né, além do atendimento prestado ao motorista, as equipes do GAT continuam ali atuando para agora, de fato, liberar esse caminhão, Sônia, porque a gente precisa também liberar o trânsito, né, dos outros motoristas que também estão há 5 horas presos por conta desta interdição. Então, a gente tem crianças que estão dentro desses carros e que ficaram presas por 5 horas e os pais ali desesperados porque às vezes acaba o alimento. Ninguém se planeja, Sônia, para você sair de casa e ficar 5 horas preso dentro de um carro, de um ônibus, enfim, porque houve uma ocorrência desse porte na maior cidade do país. Então, a gente tem, de fato, outras centenas de vidas, de pessoas que estão aguardando a liberação do trânsito para conseguir seguir adiante e retomar a vida, né, nesta quarta-feira que começou caótica na região aí, então, de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a partir do sequestro deste motorista. Do outro lado da via, a gente, inclusive, observou que, é interessante apontar isso, que no momento em que o agente do GAT se aproximou do caminhão,
Os dois sentidos da pista foram completamente isolados, né? Havia necessidade de você isolar o outro lado também, por conta da aproximação do agente, para garantir a segurança dos motoristas que iriam transitar do outro lado. Então, agora, à medida em que o motorista foi retirado da cabine, à medida em que o motorista está sendo atendido, e os agentes detectaram que não há riscos para os motoristas do outro lado, então a pista continua, agora sim, com o trânsito liberado do outro lado. Esse lado em que a carreta permanece ali atravessada, ainda não. E, Sônia, existe um outro ponto. É muito comum nessas ocorrências também de sequestro, o quê? Os criminosos levarem a chave do veículo. Então, pode ser que a chave não esteja mais dentro da cabine e que seja preciso um chaveiro, enfim, um especialista para, de fato, conseguir fazer esse veículo funcionar e retirá-lo dali. Olha, Jonathan, e a gente reforça mais uma vez aqui que a investigação da polícia, claro, é ampla, vai abranger várias vertentes aí das possibilidades, mas uma das linhas de investigação é que estes criminosos fizeram isso apenas para desviar a atenção da polícia, haja vista que a gente não tem informação se a carga foi levada, se eles tiveram acesso a essa carga ou se eles implantaram esse dispositivo ali para criar toda esta situação e desviar a atenção e a força de trabalho policial para este local e então agir em outras regiões ali próximas. Então, tudo isso vai ser levantado, mas é uma das hipóteses de investigação da polícia e que acabou causando esse transtorno gigantesco na manhã desta quarta-feira, até mesmo porque, Jonathan, o Rodoanel é muito importante ali, é um anel rodoviário importantíssimo, ele contorna a capital paulista, ele passa por cidades da Grande São Paulo, conecta algumas das principais rodovias ali, como a Imigrantes, a Anchieta, que levam sentido Curitiba, a Regis Bittencourt, que leva sentido Curitiba, a Imigrantes e Anchieta, que levam ao litoral do estado, ao Porto de Santos, por exemplo. Por isso, a presença tão grande de caminhões de carga. É isso, Sônia. Realmente uma das principais ligações do estado de São Paulo. Como você disse, dá acesso a vários municípios. É um ponto estratégico. Não tem como a gente encontrar tantas rotas alternativas assim ao Rodoanel. E por isso, então, todo o impacto. E claro, né, talvez esse motorista não tenha sido escolhido a esmo, né? Em fazer essa ocorrência no Rodoanel talvez não tenha sido por acaso. É o que agora a inteligência da polícia, o setor de investigação da polícia precisa descobrir. E a gente falava até aqui mais cedo, né, Sônia, quando nós interrompemos a programação para trazer as primeiras informações dessa ocorrência, que agora a polícia conta com o quê? Com acesso às câmeras de monitoramento ao longo da rodovia para conseguir fechar esse quebra-cabeças, para conseguir entender ali se alguma câmera da rodovia flagrou o exato momento em que esse motorista é abordado pelos criminosos e, inclusive, qual teria sido a rota utilizada para a fuga desses bandidos, né, que agora estão sendo procurados. A polícia tenta identificar aí quem são esses bandidos, para onde foram e o principal, que é o motivo desse sequestro, porque se houve um sequestro e não houve roubo da mercadoria, tudo fica ainda muito confuso. Muito confuso. Agora é um trabalho minucioso, inclusive da perícia técnica, que vai inclusive fazer minuciosamente ali a varredura desse veículo, Jonathan, a procura de impressões digitais, um fio de cabelo, qualquer impressão de DNA pode ser coletada pela equipe da perícia técnica e isso levar, de fato, aos criminosos a identificação deles. É isso, 9 horas e 41 minutos, imagens do nosso helicóptero que continua sobrevoando o Rodoanel em São Paulo. Os dois trechos da pista, os dois sentidos ainda interditados, Sônia. Até quero fazer uma correção aqui, porque eu disse que o trecho contrário, né, em que está essa carreta, havia sido liberado, mas não. Desde o momento, então, em que houve a aproximação dos agentes do GAT até a cabine deste caminhão, os dois trechos da rodovia foram interditados para garantir a segurança dos demais motoristas que estão ali na região aguardando pelo deslocamento e, claro, agora, então, a necessidade de se averiguar se
esse dispositivo é verdadeiro ou não e poder liberar o trânsito, pelo menos no outro sentido, Sônia, porque enquanto o motorista estava dentro da cabine, a gente tinha, de fato, a pista mais próxima da faixa central, ali do gramado central, interditada, mas tínhamos pelo menos 2 faixas no sentido contrário liberadas, ainda que num trânsito mais lento. Mas agora, os dois sentidos, completamente bloqueados e a equipe da polícia, inclusive, levando um cão policial que deve, inclusive, ser utilizado, Sônia, para farejar ali esse dispositivo, ou ajudar de alguma forma possível nesse trabalho que é desarmar esse dispositivo, se for verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, e é esse o trabalho agora, Jonathan. A gente vê o profissional completamente paramentado, com capacete, luvas especiais, uma roupa especial e contando com o apoio agora do canil para fazer o reconhecimento e a identificação desse dispositivo. Se trata mesmo de um dispositivo que pode explodir, que poderia ter sido detonado, que pode ser detonado depois futuramente de uma forma preventiva, ou se é um artefato falso. Nós mostramos aqui imagens mais cedo e um especialista nos deu aí algumas possibilidades que poderia ser um tipo de explosivo que é usado geralmente em pedreiras e com uma certa constância é usado por criminosos para explodir inclusive caixas eletrônicos, né? A gente já assistiu inúmeras vezes esse tipo de crime acontecendo pelo Brasil. Então, esse tipo de dispositivo, pelo que a gente viu ali nas imagens, esse especialista orientou que poderia ser esse tipo de explosivo que é comumente usado em pedreiras e poderia ter sido usado ali para instalar nessa cabine do caminhão. O dispositivo que foi colocado no chão, ali no solo da cabine e também amarrado ao apoio de braço direito do motorista e por isso o motorista mais de 5 horas ali imóvel, completamente imóvel. E nesse momento agora, o cachorro ele já começa a farejar toda a estrutura ali da cabine, até mesmo porque, Jonathan, a gente viu aquela parte interna da cabine, mas pode ser que eles tenham colocado em outros pontos não aparentes. E é por isso até que ali o profissional já faz a orientação para o cachorro ir farejando todo o veículo, né? A gente não sabe até que ponto esses criminosos agiram. Eles ficaram ali mais de 1 hora. Se a ocorrência começou às 4, às 5h30 é que eles iniciaram fuga. Então, eles podem ter colocado outros dispositivos em outros pontos do caminhão. E agora o reconhecimento do GAT é para detectar onde exatamente estão instalados esses dispositivos, avaliar do que se trata, qual tipo de dispositivo é e, em um terceiro momento, aí sim fazer ou a remoção desse dispositivo ou então detonar esse dispositivo de uma forma segura e preventiva. E até por isso, Jonathan, a gente reforça que o trânsito ali continua interditado. É seguro para os motoristas, por mais difícil que seja, manterem a calma e ficarem onde estão, onde foram orientados a permanecer, porque até que seja, de fato, completamente removido esse dispositivo do caminhão, não é seguro para ninguém transitar por ali, não é, Jonathan? Os profissionais têm os equipamentos, têm os paramentos adequados, estão treinados e preparados para agir nesse tipo de situação, mas pessoas leigas, pessoas comuns não estão habilitadas. E agora o cachorro entrou dentro da cabine do caminhão, viu, Jonathan? Exato, Sônia. Esse cachorro, inclusive, ele é treinado justamente para diferenciar cheiros, né? E conseguir identificar se ali é um dispositivo, uma bomba ou não. Então, é um cachorro que realmente ele tem todo um trabalho feito. Ele é treinado por alguns anos pela polícia até, de fato, ser colocado numa ocorrência como essa. Mas é um cachorro especializado. Então, de fato, um animal que ajuda muito a polícia numa situação, numa ocorrência como essa. E agora, Sônia, o cachorro deixando, né? Aparentemente, então, o cachorro já saiu do caminhão e já está voltando ali para a base, para a viatura, enfim. E agora a aproximação, então, dos agentes do GAT, que ainda estão observando, mas já está entrando na cabine, Sônia. Então, aparentemente, agora já para desarmar, seguro. Já é um ambiente seguro e para desarmar esse dispositivo. E você vendo, então, imagem ao vivo do ar do nosso helicóptero e também da nossa equipe em solo, que está trazendo esses 2 pontos, 2 ângulos para a gente observar os 2 lados da cabine. É a cobertura da Record News nesta grande ocorrência que parou uma das principais rodovias do país nesta quarta-feira, após o motorista ter sido sequestrado, ter relatado esse sequestro às 4 horas da manhã para as autoridades. Sônia. Eles podem fazer tanto a neutralização ali do dispositivo no local mesmo, eles
eles conseguem neutralizar esse dispositivo para que não ofereça risco, ou então fazem a remoção controlada desse dispositivo, tudo isso muito previamente pensado e calculado, ou até mesmo essa detonação dirigida em uma área segura, Jonathan. Então, tudo isso agora, em instantes, né, deve acontecer. Esses agentes já calcularam milimetricamente os próximos passos, né? A esta altura já sabem se tratam de um dispositivo efetivamente possível de explosão, de detonação, ou se é um artefato falso, Jonathan. Exato, Sônia. Então, realmente, muita apreensão por parte aí ainda das equipes que estão completamente envolvidas para essa ocorrência. E agora, Sônia, olha só até onde vai a inteligência da polícia e as ferramentas que a polícia dispõe justamente para garantir a segurança dos agentes, né? A gente está usando a tecnologia a favor da segurança. Agora, no helicóptero, a gente perdeu o ponto, mas presta atenção na imagem, você que está assistindo a gente aqui na Record News, você vai ver um drone, né? A polícia faz o quê? Usou um drone para se aproximar da cabine do caminhão para captar imagens internas dessa cabine e os agentes que estão mais distantes acompanhando essas imagens também. Para quê? Para você ter uma primeira visualização das imagens antes de colocar os agentes ali em risco. Então, é interessante a gente trazer todos esses detalhes desta grande ocorrência, né? A polícia usando aí a seu favor toda a tecnologia disponível justamente para garantir a segurança tanto do motorista, que ainda estava dentro da cabine, quanto dos agentes do GAT, que fazem agora já essa possível retirada, né? Já entram na cabine para retirar esse possível dispositivo, essa possível bomba. Eu preciso trazer aqui para você, para a gente fazer uma cronologia dessa história, porque muita gente está chegando agora, né? Muita gente está ligando a TV agora, não está entendendo muito o que está acontecendo. Até peço desculpas a você que está aqui com a gente desde cedo, que já estava acompanhando aqui a programação ao vivo da Record News, quando nós interrompemos a programação para trazer essa ocorrência. Mas o que acontece, né? Para a gente, então, trazer essa cronologia. Motorista sai do Acre, rumo a São Bernardo do Campo, cidade na Grande São Paulo, e relata às autoridades que era 4 horas da manhã quando ele foi abordado por criminosos na altura do quilômetro 44 da rodovia Mário Covas, Rodoanel, na região de Itapecerica da Serra. O motorista disse que os criminosos o sequestraram, obrigaram ele a deixar a carreta atravessada na pista, de forma que fosse impossível que os motoristas que vinham logo atrás pudessem seguir adiante. E os criminosos deixaram ao lado desse motorista um dispositivo, que seria uma bomba. E que se esse homem se mexesse, agora a imagem recuperada do momento em que o motorista ainda estava dentro do caminhão, ao lado dele esse dispositivo, e que se ele se mexesse muito, claro, haveria uma explosão e uma grande fatalidade. Então, a partir desse momento, equipes foram deslocadas, tanto o helicóptero Águia da Polícia Militar foi deslocado para o local, equipes da concessionária foram para o local, começaram a fazer interdições para que as equipes de emergência conseguissem se aproximar o mais rápido possível do local para averiguar essa situação. E aí, outro ponto interessante que a gente precisa destacar aqui nessa cobertura é o fato do para-brisa do caminhão estar quebrado. A gente não sabe se isso foi um tiro disparado contra o para-brisa, se isso foi uma pedra jogada contra o para-brisa do caminhão, numa tentativa de forçar o motorista a parar. Então, isso também vai ser averiguado, investigado pela polícia. E volto a dizer, as câmeras, e se havia uma câmera próxima a esse trecho, vai conseguir mostrar. Então, hoje ainda, Sônia, é possível que a gente tenha essa imagem, que a concessionária possa divulgar, inclusive, essa imagem do momento em que o motorista é abordado, se ali há uma câmera que flagrou quando o motorista foi abordado, Sônia. Foi abordado, exatamente. Foi abordado e teve todo esse contexto, né, Jonathan? A gente vai ver, mais uma vez, para quem está chegando agora, esse momento dramático, mas um momento de alívio. É o momento em que, finalmente, às 9h20 da manhã, o agente do GAT consegue se aproximar, estabelecer contato, conversar com esse motorista e, a partir disso, daqui a pouco você vai acompanhar, essas imagens são recuperadas, aconteceram às 9h20 da manhã. Ele deixa, então, a cabine do caminhão, é amparado por esse agente do GAT, sem nenhum risco, nenhuma explosão aconteceu nesse momento. Ele deixou ali em segurança, prontamente depois atendido por outros agentes. E, na sequência, a equipe médica já se aproxima para fazer todo esse cuidado, essa identificação, avaliação física desse motorista que ficou mais de 5 horas e 20 minutos ali numa extrema tensão quando foi deixado
por criminosos com uma bomba, né? A suspeita também é que fios dessa bomba estariam em parte do corpo desse motorista. O que a gente vê nas fotos é que o artefato estava muito próximo, de fato, do braço direito do motorista e nesse momento, então, ele é amparado pelos profissionais do GAT. Ele é ali avaliado num primeiro momento, né? As condições físicas e psicológicas. Ele é levado para um outro trecho, um pouco mais distante da cabine do caminhão, onde está o artefato, até para que a equipe médica pudesse fazer esse socorro em segurança e então muito bom poder mostrar essa imagem, que ele sai em segurança do veículo. Jonathan. É isso, Sônia. 9 horas e 52 minutos. Os agentes continuam fazendo uma varredura completa neste caminhão até liberar a rodovia. A gente ainda pode levar algumas horas para que a rodovia seja liberada. Então é importante trazer essa informação para os motoristas. Tem muita gente, Sônia, que está nos carros agora acompanhando a Record News pelo YouTube, porque a gente está ao vivo também pelo YouTube. Então tem muito motorista acompanhando a gente aqui pela programação ao vivo no YouTube, também esperando notícias, né, para saber se de fato quando tudo isso vai chegar ao fim. Mas a gente vai agora para um rápido intervalo. A seguir, a gente volta nessa cobertura especial e, claro, se alguma coisa acontecer no intervalo, a gente volta antes.